A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Lúcia Caetano, com o tema Bem-aventurados os Mansos, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Olá, meus irmãos. Esperamos que estejam todos bem, na paz do Senhor, apesar de tudo que estamos passando no momento. Porque Deus está no comando. Nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 9, itens 1 a 5. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. O nosso emérito codificador Allan Kardec, ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, colocou o bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, como a terceira bem-aventurança, para tomarmos conhecimento. Então vamos ver o item 1 a 5. Vamos fazer uma reflexão pelos primeiros itens, injúrias e violências, dentro da visão espírita. São anotações do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 5 e 9, que constam os seguintes ensinamentos do Mestre Jesus. Bem-aventurados brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o que será que Jesus quis dizer com brandos e pacíficos? No livro Luz Imperecível, o nosso saudoso e querido irmão Sr. Onofre Abreu, da União Espírita Mineira, diz que mansos são brandos, são os da paz, são os serenos. E só podem ser mansos as pessoas que já são menos egoístas, que pensam menos em si mesmos. São os contentes com o que já possuem, os não ambiciosos e não invejosos. E só haverá paz íntima quando não houver luta externa com caráter de posse. Porque herdarão a terra. Herdar é receber por herança. E é isso que realmente tem acontecido. Nós desfrutamos por misericórdia a bênção de viver neste planeta que está em transição para planeta de regeneração. Estamos em transição na Terra, saindo de um período de expiações e provas para um tempo de regeneração, onde o bem vai prevalecer. A Terra já passou por mundo primitivo e expiações e provas, que iniciou depois do Cristo. Na vinda do Messias, a Terra estava saindo do primitivismo para o mundo de expiações e provas. E agora, desde 1950, comunicações a Chico Xavier já nos orientavam dessa transição. Temos que melhorarmos moralmente para que a Terra possa se regenerar, onde o bem vai prevalecer. Quando vemos a história dos povos antigos, os romanos, egípcios, gregos, etc., com todo o ouro, riqueza e poder, nem imaginamos que a Terra estava classificada em mundo primitivo. Por isso que naquela época tinha tanta barbárie. Só possuíam riquezas materiais, eram mentes materialistas, pois faltavam-lhes o senso moral. No livro Roteiro de Emmanuel, que Chico psicografou, na lição Evangelho e Caridade, nos informa o seguinte: antes de Jesus, a caridade era desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude que é a caridade. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa. E nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos na condição de párias desprezíveis, que pertenciam à casta mais baixa
no mais ínfimo degrau social e eram excluídos da sociedade. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. E não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, não. Notamos que ele desce das alturas a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, não exige que os homens se façam heróis ou santos. Não pede milagres. Dirige a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. O Mestre iniciou seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Principiou suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Pois com Jesus surge o vitorioso coroamento da fé. Com o cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminado e sublime para a santificação da humanidade inteira. Ele não só ensina o bem, desce ao convívio com a multidão, cura os doentes na via pública sem cerimônia e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os sem valer-se das etiquetas do culto externo. E assim, meus irmãos, há mais de 2000 anos, Jesus trouxe a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro tudo o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E quando ele disse herdarão a terra, é a terra melhorada, regenerada, onde o bem prevalecerá. Se não melhorarmos moralmente, não vamos merecer renascer no planeta Terra. Ao desencarnarmos e tivermos outra oportunidade de recomeço, vamos reencarnar em um planeta mais primitivo que a Terra, em condições mais atrasadas. Nosso corpo, ele é uma casa temporária que recolhe nossa alma em aprendizado. Por isso, se o nosso coração é portador da boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar, e o novo caminho se desdobra à frente da alma oprimida e fatigada, que se volta para o além cheia de amor, sofrimento e esperança, quando melhorarmos moralmente. E já percebemos, falando de mansos, que herdarão a terra, que uma pessoa, quanto menos quer, mais ela desfruta. Quando trabalhamos em nós o egoísmo, que ainda é o próprio do nosso atual estágio evolutivo, e já somos um pouco altruístas, com o desprendimento das bens, mais pessoas confiam em nós. E só com serenidade podemos pensar e resolver bem, e assim exercer a condução das situações. A herança do reino de Deus tem sido a promessa do Cristo a todos aqueles que se aproximam e aceitam sua mensagem de amor. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento, diz Emmanuel.
e é nas terras interiores, na terra dos nossos corações, que estaremos trabalhando conscientemente no sentido de usufruirmos dos bens eternos que o Criador, como Pai, tem reservado aos filhos que dele se aproximam, os quais, por sua vez, se transformam em polos distribuidores da luz maior, da semente que frutifica conforme a parábola do semeador, contada pelo próprio Mestre, que diz: o semeador saiu a semear. E que a semente, o ensinamento que caiu ao longo da beira da estrada, os pássaros do céu vieram e comeram-na. Outros caíram nas pedras, com pouca terra. Germinou, mas queimou-se com o sol. Outras no espinheiro e nos espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra, enfim, caiu na terra boa, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Quem anotou esse ensinamento do Cristo foi o apóstolo Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. Todos nós que ouvimos a palavra de Deus, que é o semeador, e não prestamos a menor atenção na lição, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em nosso coração. Aí somos quem recebeu a semente ao longo da estrada e que os pássaros a comeram. Quando recebemos a lição junto às pedras, quando nosso coração está como as pedras, é que ouvimos a palavra com alegria, mas pelo pouco esforço, poucas raízes, o ensinamento dura pouco tempo. E quando recebemos a semente entre os espinhos, ouvimos a palavra, mas em seguida as facilidades deste século e a ilusão das riquezas sufocam em nós o ensinamento e a semente se torna infrutífera. Mas o que recebeu a semente na boa terra do seu coração é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção, procura praticar e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por um. Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 20. Jesus falava com excelência daquilo que o povo da época, quem sabe até nós mesmos, estivemos naquela época, tínhamos condição de entender. Vocês acham que Jesus exagerou? Não. Vocês conhecem a semente de girassol? Plantem uma sementinha, que quando florescer dará uma flor com muito mais de 100 sementes, não é mesmo? O grão de milho germinado, quantos grãos numa espiga? Então, nesse capítulo de injúrias e violências, Jesus coloca a má palavra contra o próximo com uma gravidade igual ao que tira a vida de alguém. E disse: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E em seguida, no item 3, nós vamos ler a seguinte situação apresentada por Jesus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Onde foi que aprendemos isso, não matar? Nos 10 mandamentos, enviados por Deus a Moisés, através da sua excelente mediunidade de efeito físico, recebeu por pneumatografia, que é a escrita direta dos espíritos que escreveram na pedra só com os fluidos do médium, os 10 mandamentos. Moisés nos passou os 10 mandamentos muito antes da vinda do Cristo. E até hoje, quantos ainda não atendem a esse não matar? E aí o item 3 complementa o ensinamento do Mestre, que seríamos condenados pelo julgamento se matássemos, mas que eu vos digo que todo aquele
que se encolerizar contra seu irmão merecerá ter que ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, se matar merece ser condenado, na lei de justiça, que é a lei passada por Moisés, Jesus, nos trazendo a lei de amor, orienta que não deveríamos ter nojo, nem chamar ninguém de louco, pois seríamos condenados ao sofrimento eterno. Quando lemos neste capítulo injúrias e violências, nós nem imaginamos que desprezar alguém vai nos ser cobrados como faltas tão graves quanto a de matar alguém. Porque às vezes quando nós falamos isso com alguém, nós matamos, a esperança daquela pessoa naquele dia. Às vezes aquela pessoa já sofre com aquele problema, e se nós ainda levantamos esse problema, chamamos ele de louco, ou qualquer outro adjetivo pouco qualificativo, como Jesus disse. Então Jesus deixou essas lições que achamos tão severas. Penso que ele deixou essas lições que nós estamos achando hoje tão severas, porque ele achou que já estamos cansados de sofrer e já estaríamos investindo em praticar o fazer a outrem o que gostaríamos que nos fosse feito. Só assim iríamos herdar a terra melhorada, pois somos nós que precisamos melhorar para refletir a melhora em tudo e em todos a nosso redor. E por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo, significava má conduta. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com fogo eterno, sofrimento eterno, aquele que disser ao seu irmão, sois louco. E por que será que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que é o que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. A má palavra é um insulto à benevolência. A má palavra é um insulto à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei que todo cristão deve seguir. Mas o que Jesus quis dizer com bem-aventurados? Aqueles que são brandos, porque possuíram a terra, tendo ele mesmo dito para renunciar aos bens deste mundo, prometendo-os o céu. É porque, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar aos bens da terra mais importância do que aos bens do céu, entendendo que os bens da terra, as coisas materiais, e aos bens do céu, as coisas espirituais. E diz mais, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, e que a estes frequentemente falta até o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Todas as vezes que nós esbanjamos, que nós desperdiçamos, vai faltar para alguém. E para encerrar esse capítulo 9 do Evangelho, esses itens de 1 a 5 que nos dá um ensinamento, quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento, pelos que estão no poder. Tal será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso, que é uma lei moral,
e a promessa de Jesus, a terra tornar-se-á um mundo feliz pela expulsão dos maus, que são os rebeldes e os desobedientes dessa lei de amor. Se não temos projetos de melhora espiritual, achando sempre que estamos certos, quando partirmos deste mundo para cá não vamos merecer voltar. Vamos para um planeta mais primitivo que a atual situação da Terra. E aí vamos descobrir o fogo, as invenções, a roda, etc., como já aconteceu conosco. Mas vamos recomeçar, porque nosso Pai, misericordioso e justo, nos dá todas as oportunidades de melhora e não abandona nenhum de seus filhos. Obrigada a todos pela atenção e que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja para todos nós. Muito obrigada. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.